Olá, sejam bem-vindos à Sala do Gestor, o podcast da Santé Sistemas, e hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais que viemos falar sobre gestão de pessoas e processos. E nesse podcast, para honrar com o nosso compromisso em mostrar para vocês, com toda a estrutura que nós estamos construindo, como organizar a sua clínica para você faturar mais e organizar cada vez melhor e não fugir desse papel, estamos aqui para falar com a parte de gestão de pessoas e processos, a Casey e a Julie. Elas são sócias e fundadoras da Nortear Consultorias. E eu vou fazer uma breve apresentação para você ver o peso da responsabilidade de estar aqui hoje para falar sobre esse assunto com vocês. A Julie, ela é farmacêutica de formação, com especialização em gestão empresarial, acreditação e qualidade e neurociência e desenvolvimento humano. Há 13 anos na frente da gestão da Gastrocentro, uma clínica que tem mais de 40 anos aqui em Cascavel. Isso daqui e mais empresas que eles também estão trabalhando na gestão das clínicas, na gestão de processos, na gestão de pessoas. E agora, eu tô com a minha colinha aqui porque são muitas informações dessas meninas. Eu estou aqui com a Casey. A Casey é psicóloga, especialista em gestão de estratégica de pessoas, e ela é formada em analista comportamental e líder coach, mentora de lideranças com trajetória sólida construída dentro de empresas reais. Isso daqui que é muito legal para falar para vocês, que tudo que nós vamos falar hoje foi construído dentro de empresas reais, dentro de clínicas. Elas ajudaram a transformar a vida dessas clínicas e das pessoas que trabalham lá. Ela combina a escuta qualificada com visão estratégica e capacidade de desenvolver lideranças que sustentem os resultados. E juntas elas, então, formaram a Nortear, que estamos aqui hoje para conversar nesse bate-papo que vai ser muito legal aí para vocês. Então, para quem tem uma clínica que é só você, ou tem é pequena, que tem uma secretária, ou você já é uma grande clínica, um grande empresário, tudo isso no meio de todo o nosso podcast vai ter muitas dicas bem legais para vocês, então não pulem nada porque vai ter muito assunto muito legal aqui. Então sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite maravilhoso. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês hoje, toda a Santé. Ai, que legal. Então, meninas, vamos falar um pouco sobre o pessoal entender o que é a gestão de pessoas e o que é a gestão de processos. E como que isso aplica do modo mais básico, assim, se vocês fossem começar agora dentro de uma empresa. A gestão de pessoas, na verdade, é aquele olhar humano, né, que nós precisamos ter dentro de toda e qualquer empresa. Como você disse, a gestão de pessoas ela pode ser aplicada numa empresa de pequeno, de médio, de grande porte, porque, na verdade, a empresa ela não é um CNPJ, ela é feita de pessoas, né? Então, por mais que às vezes a empresa é o dono, o empresário e uma pessoa só, uma secretária, como é o caso de muitas clínicas médicas, odontológicas, estéticas hoje em Cascavel, mas o olhar da gestão de pessoas é justamente organizar as habilidades daquele colaborador, daquela pessoa que está contigo ali e aplicá-las no dia a dia da melhor forma possível, né? A gente brinca que a gente gosta muito disso, olhar o potencial humano, e a gestão de pessoas vem justamente para consolidar esse olhar, né? A gente conseguir ambientar essa pessoa numa cultura que tem a ver com ela, com o que ela acredita, com os valores dela, e aí juntos empresa, né, e dono, empresário e colaboradores conseguem aí resultados melhores e maiores, certamente. Então a gestão de pessoas é isso. Eu olhar para aquele colaborador e realmente direcioná-lo da melhor forma possível, utilizando aquilo que ele tem de melhor como potencial humano. Legal. E isso entra olhar. Então a gente está falando da gestão de pessoas. Isso. E agora, olhando para a gestão de processos, vem para potencializar ainda essa produtividade e essa colaboração. A gestão de processos entra para otimizar o fluxo, a rotina, da previsibilidade nas atividades, né? E com as pessoas, os colaboradores preparados e desenvolvidos dentro de cada habilidade, estimulando cada dificuldade, esses processos acabam sendo melhor desempenhados, com maior clareza, cada um sabe sua responsabilidade, sabe de onde pode partir, até onde vai ir, e começa a ser um nível de escalonamento dentro da empresa, porque começa a ter autonomia, liberdade de operação. Então, casa-se junto esses dois processos, né? Questão de gestão de pessoas e de processos,
Pode ser feito separado, mas demora um tempo maior. Que legal. O que a gente sente aí com a nossa experiência já de mercado, né? As duas coisas, na verdade, o ideal é que elas caminhem juntas. Porque para a gente implantar processo é fácil. O difícil é fazer as pessoas no dia a dia assimilarem aquele processo e fazer daquele processo uma rotina, né? Então, a gente tem que trabalhar as pessoas para que elas consigam encaixar dentro dessa nova forma de trabalho dentro da empresa com o desenvolvimento dos processos. Então, o processo, como a Ju falou, traz previsibilidade, traz clareza. É muito legal quando é implantado, porque as pessoas começam realmente a entender o seu papel e ver significado naquilo que estão fazendo dentro da empresa. Né? Então, é bem legal juntar essas duas gestões aí, e a gente tem muitos cases de sucesso durante a consultoria, quando a gente consegue aliar essas duas coisas simultâneas. Que legal. E antes de entrar nas perguntas, eu tenho uma colinha, eu sempre fico anotando tudo aqui, porque isso também é um conhecimento para vocês, então peguem um papel e uma caneta e anotem, porque tem muita dica legal, que é o caminhar juntos, gestão de pessoas e gestão de processos. E antes da gente entrar nas perguntas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês se conheceram e como que nasceu esse projeto? Como que foi esse início de olhar para isso e falar, não, é isso que nós vamos seguir, é isso que nós queremos ajudar? Então, a Casey já anda numa estrada longa de consultoria independente, empresas de tudo que tipo de porte e segmento. E ela parou na clínica onde eu atuava como farmacêutica, até hoje, mas para fazer a parte de gestão de pessoas. E nós já nos conhecemos na parte pessoal. Somos madrinhas de casamento uma da outra, nossos maridos são amigos de infância, mas a parte profissional era totalmente desconhecida, né? Uhum. E ali na clínica, ela acabou me desenvolvendo também, me colocou como parte de liderança, tendo esse olhar que eu não tinha antes. O desejo, a intuição, a habilidade já estava lá, mas eu não tinha ideia que aquilo era uma qualidade ou era uma facilidade que eu tinha. Então, ela trouxe isso. O que eu acho legal hoje, o meu diferencial dela da consultoria é que ela está como consultora. Eu hoje estou como consultora, mas eu já fui cliente dela. Então, quando eu vejo ela falar do que a gente pode propor para uma empresa, do que a gente pode trazer, agregar, somar, minha vontade de falar, só aceita, vai que você vai entender no caminho, sabe? Porque é transformador. Para mim foi um divisor de águas, na clínica foi um divisor de águas. E nunca mais nos separamos, né? E foi muito legal porque eu já prestava consultoria, como a Ju falou, mas você sente a diferença quando as pessoas compram a ideia da consultoria e se dedicam. Porque muitas empresas, quando a gente chega, principalmente empresários mesmo, os donos da empresa, eles têm aquela ideia de que a consultoria vai resolver tudo, que a gente vai operacionalizar tudo, fazer a parte de execução, e isso não é legal. Por quê? Porque Sim. O papel da consultoria é a gente ensinar, né, as empresas que caminhem sozinhos. Então, o legal é justamente isso. E a Ju foi essa grata surpresa, porque eu lembro assim que tudo que eu passava para ela, todos os direcionamentos, tudo que a gente conversava, tudo que eu pedia para ela deixar pronto para a próxima semana, ela sempre entregava muito. Ela tinha uma performance, assim, de uma hora eu olhei e falei, cara, eu preciso trazer essa pessoa para trabalhar comigo. Né? Então, assim, a gente se complementa muito em muitas coisas, né? Nós somos perfis totalmente diferentes. E isso é legal também de se perceber. Sim, porque essa heterogeneidade de perfis dentro da empresa é uma riqueza, né? Onde uma pode complementar o que a outra tem de limitação. E aí a gente vai se desenvolvendo juntas. Então, a Nortear hoje é isso, é uma constante evolução, onde a gente aprende muito também em cada lugar por onde nós passamos e deixa um pouquinho da gente também para tornar aquele ambiente melhor. Eu acho que essa é a nossa principal missão, né, Ju? É deixar um pouquinho de nós dentro de cada empresa e tornar aquele ambiente melhor para os empresários, para os colaboradores que lá estão. E para a gestão em si, porque eu acho que todo mundo quer crescer, as pessoas querem crescer, as empresas querem crescer, né? Os empresários querem crescer, então a consultoria vem com esse olhar de ajudar a proporcionar esse crescimento. Ai, que legal. E para vocês acompanharem todo esse bate-papo, eu quero fazer um breve comentário para vocês, porque a Santé é cliente delas. E a Santé, sendo uma empresa de software,
Nós temos bastante colaboradores, somos em vários sócios e a gente também tem muita coisa para melhorar. Quanto puxão de orelha que a gente não levou, eu principalmente, né? E nós levamos vários puxões de orelhas para quê? Porque nós também realmente sentimos a necessidade de organizar os nossos processos, igual você aí dentro da clínica. Não é? A gente pode ser um empresário, o eu empresário, a gente segue processos. Sim. Eu empresário, eu tenho que já organizar como se eu vou contratar a minha primeira secretária. O meu primeiro colaborador vai ser um vendedor ou vai ser uma secretária dentro da minha clínica. Eu tenho que organizar quais processos eu quero que ele faça para que isso ele venha para ter uma melhoria constante do que foi determinado para ele fazer. Se eu contratei um vendedor, eu quero que ele cumpra com aquelas metas, com aqueles objetivos, né? Então, a Nortear e tudo que me conquistou em realmente elas virem trabalhar com a Santé foi realmente isso, porque elas são que faz a operação acontecer. Elas estão no dia a dia dentro da clínica, elas estão no dia a dia dentro da empresa, pegando na mão, puxando a orelha. Ela falou assim, ó, eles vão te puxar a orelha. Se você não seguir esses passos, você vai levar puxão de orelha. Eu falei, ô louco, eu? Sim, você. Né? Eu acho que essa construção, esse sonho que elas desenvolveram para ajudar a transformar essas empresas na gestão de pessoas e processos, não nasceu, hoje eu quero montar essa empresa. Nasceu de um case real, de uma dor real. E antes de entrar de novo, mas não é te enrolando nesses assuntos, para você ver o tamanho da consequência que isso tem, elas começaram com a parte de uma clínica gigante. Uma clínica com mais de 40 anos aqui na nossa cidade. A clínica Gastrocentro, ela tem mais de 40 anos e eles organizaram toda a parte de gestão de pessoas e processos. E para complementar essa frase, a Gastrocentro é cliente da Santé também. E quando eu fui lá para resolver umas coisas e conversar com a Ju, eu me encantei com a parte da gestão de pessoas e processos. Como era? O que era tão organizado? E eu falei isso para a Ju quando a gente conversou a primeira vez. Falei, Ju, eu preciso disso na Santé. E ela, bora, vamos fazer isso acontecer. Então, eu acho que conta um pouco dessa história para eles identificarem que não importa o tamanho da clínica, eles precisam se organizar. É isso, né? Tem uma parte de tudo isso que é bem importante a gente falar, que foi o seguinte, a gente desenvolvendo o trabalho lá, eu com a Ju, né, naquela pegada toda, a gente super animada, os doutores da clínica também animados, né, com as coisas que estavam acontecendo, as próprias colaboradoras também bem envolvidas. E aí a gente foi ajustando uma coisa aqui, outra coisinha ali, e fazia um tempo já que a clínica estava em busca do selo, né, Ju? Selo ouro da Unimed. Selo ouro da Unimed, estava no prata já há um tempo, né? Pelo menos uns 3 anos estava estagnado no prata. E nós acreditávamos muito assim que tinha que ter um investimento muito grande ou algumas questões que nós não alcançaríamos, né? O prata já era bom, era uma boa qualificação, mas quando a Casey entrou, então, o que houve de diferença lá dentro, né? Absolutamente tudo, foi uma transformação que as pessoas encontraram seus lugares. É uma empresa grande, familiar, né? A gestão dela era bem familiar, processos eram manuais, ela funcionava, tinha clientes fiéis, a captação era orgânica, puramente orgânica, mas estava consolidada e fluindo. Então, quando a Casey entrou, a gente não entendeu muito como que ia acontecer, a gente não sabia, né, que essa moça veio de fora olhar no nosso trabalho. A gente tem bastante esse tipo de resistência. Né? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas é bem comum, né? Pessoas olhando de fora, coisas que eu faço há anos. Como assim? Como que vão me ajudar, né? E a Casey, lá dentro, fez a gestão de pessoas onde, por tabela, criou-se a gestão de processos, né? Porque a forma que ela desenvolveu as pessoas ali dentro, ela colocou cada um no seu quadrado e não foi só uma transformação para mim, de eu entender no que eu era boa em fazer, no que eu sabia fazer, eu era farmacêutica. Então, o que ela fez comigo ali foi incrível e o que eu vejo ela fazendo dia a dia com as pessoas é maravilhoso. Eu vi pessoas saírem daquele patamar de oi, bom dia, quietinho, mudinho,
para ser uma liderança hoje. E que hoje são pessoas que eu confio plenamente como liderança pelo desenvolvimento que ela fez. Parece que liberta as pessoas. Eu vi pessoas que eram, por exemplo, muito incisivas, muito expansivas e acabavam oprimindo as outras em volta. Todo mundo no seu lugar, e essas pessoas se sentiram libertas de saber onde chegar, até onde eu vou ir. E mudou tudo. Então, isso foi em 2021, mais ou menos? Acho que sim. Hoje, na parte de quantidade de produção, dobrou-se. E com essa organização, toda organização otimiza muita coisa, né? Mas nos permitiu, uma das primeiras implantações foi o sistema, né? E nós sugamos o sistema até a alma. Então, tudo que ele tem a oferecer... tudo que ele tem a oferecer, até o que não tem, a gente adapta ali dentro para fazer. Não, eu preciso de tal ferramenta. Não, mas eu consigo colocar lá na anamnese isso. E a gente usa até não poder mais mesmo. E ter tudo na mão nos permitiu crescer em um ponto que nós conseguimos manter, até mês passado, 2 recepcionistas para 9 profissionais atendendo. Tanto consulta quanto exames. Então, depois veio o Santé Conversas. Então, quando apertou um pouquinho, ele, não, eu vou ter que pegar mais uma. Veio o Santé Conversas, que deu mais uma relaxada, assim. Mas, graças a Deus, nessa ascendência aí, agora a gente está com uma terceira e fazendo processos completos, toda a parte burocrática, legal. As meninas são incríveis. Então, isso foi uma das coisas que foi um pontapé que, com certeza, se não tivesse a parte de gestão de pessoas e processos internos, nós não teríamos como, porque hoje a média é ter uma secretária a cada 2 profissionais. Então, nós teríamos que ter pelo menos 4. Entendi. E se a gente olhar assim, Ju, ou a Case até é melhor para responder essa, eu sou uma clínica, eu sou o dentista da minha clínica, eu tenho uma recepcionista, uma auxiliar aqui. Qual dica que você passa para ele e fala assim, olha, ainda eu não posso investir numa consultoria, mas qual dica que você passaria assim, olha, comece por aqui, que já é um caminho para você trilhar, porque eu acho que isso que vocês querem ver, que como que você capta essas informações aqui dentro desse podcast para ajudar essas empresas, fala assim, não, pera, eu vou começar por aqui então, aí depois eu avanço para esse passo. Qual que é o primeiro passo que essa clínica poderia fazer? Tá. A parte mais importante para a gente iniciar essa conversa, é clareza. Então, vamos supor que eu sou um médico e eu tenho uma auxiliar e uma recepcionista, como você trouxe. O que eu quero com essa clínica? Quais são os meus objetivos? O que eu entendo que é importante para mim e para essa clínica chegar onde eu quero chegar, né? Quais são os meus objetivos de vida com isso aqui que eu estou fazendo? As pessoas precisam entender e as pessoas precisam principalmente ver sentido no que elas estão fazendo, tá? Porque é muito ruim quando a pessoa está no escuro, não recebe um feedback, não sabe o que está bom, não sabe se aquele estilo de atendimento é o atendimento humanizado que aquele doutor gostaria, não sabe se aquele número de pacientes na agenda é o que realmente é o necessário para aquela empresa ter saúde financeira. Então, mais do que nunca, a gente vai indo conforme a maré, né? No automático, trabalhando. Eu sempre falo assim que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com a formação técnica específica daquilo. Então, o médico vai sair médico, né? Mas quando a gente vai montar uma clínica ou qualquer outra empresa, e aí a gente se depara com o dia a dia, o que a gente entende? Que a gente tem que ser médico, administrador, financeiro, psicólogo, marketing, né? Então, assim, e aí, puxa, e agora? Para onde que eu corro? O que eu faço, né? Então, é muito importante você ter pessoas alinhadas com aquilo que você quer, com aquilo que você acredita, né? Porque eu acho que quando as pessoas estão alinhadas àquilo que você acredita, elas vão dar o melhor delas para ti e para aquilo que elas estão fazendo. Então, isso é muito importante, tá? Então, clareza nos papéis, clareza nos objetivos, né? O que tá legal, o que não tá, ciclos de feedback. Hoje a gente tem ferramentas, né? Que até a gente tá começando aí a implantar já na Santé também. Que é uma ferramenta de performance mesmo e de acompanhamento de desenvolvimento humano, que é você sentar com o teu colaborador de forma individual
e dar uma atenção para ele, falar, aqui você está indo muito bem, aqui a gente precisa de um ajuste, né, que é o redirecionamento de rota. As pessoas precisam saber como elas estão indo, elas têm vontade de entender o papel delas dentro da empresa, e isso também engaja. As meninas estão aqui, já estão sorrindo ali no canto. É isso mesmo que precisa. Lá na Santé não tem. Não tem, mas logo vai ter, e vai ser bem legal, porque é um momento que a liderança também, ela se aproxima das pessoas, e querendo ou não, o engajamento também vai muito da conexão com aquele líder, da influência que aquele líder tem sobre as pessoas as quais estão com ele ali na equipe. Então, e isso é para equipes grandes, equipes pequenas. Equipes pequenas é até mais fácil, né? Porque são poucas pessoas. Então, a gente atendeu empresas aí que uma liderança tem 10, 12, 15 pessoas sob a sua liderança imediata, né? E aí parar para fazer um por um individualmente, sim, é necessário. Isso é gestão de pessoas, né? É aquele momento onde você vai sentar, entender um contexto, entender o porquê que não está performando, direcionar para onde você precisa que essa pessoa performe, né? Falar para ela aquilo que ela tem de bom também, porque as pessoas não são só coisas ruins, né? Muito pelo contrário, se às vezes a gente não está conseguindo enxergar as coisas boas e as boas habilidades dos nossos colaboradores, tem alguma coisa aí que precisa ser ajustada. Mas é essa conexão, sabe? Que quando a liderança tem com a equipe, as coisas fluem de uma forma totalmente diferente, né? E você ter aquela abertura para chegar para o teu colaborador e falar, pô, né? Eu acredito que você tem potencial para isso, mas não está acontecendo. Então, o que é que está acontecendo de verdade? Sim. Né? Então, assim, o que eu vejo muito nas empresas quando a gente chega, vai colocando embaixo do tapete, né? Outra hora eu vejo, outra hora eu converso, outra hora eu desligo, né? E às vezes as pessoas são a médio prazo, longo prazo desligadas sem ter tido um único feedback. Tem gente aí que sai de uma empresa com 15 anos de empresa que nem sabe por que foi desligado, porque nunca foi conversado, né, sobre como estamos indo. Então, essa clareza é importante. Então, uma das primeiras coisas que eu acredito muito nisso, que a gente precisa estruturar dentro da empresa é esse momento, né, da liderança com os seus liderados imediatos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que essa empresa existe? O que a gente quer com isso aqui? Até a gente sempre chega, né, Ju, e já desenvolve a integração, que é o onboarding, né, que vai falar sobre quem somos, o que fazemos aqui, quem são os nossos clientes, que foi algo que nós fizemos na Gastro também, na época. Toda essa construção, porque todo mundo que chega de algum lugar e não conhece essa empresa, né? Então, assim, eu nunca vou esquecer uma vez que eu liguei, eu fui marcar uma consulta para minha filha e eu liguei e acho que era uma profissional nova na recepção, e isso não é culpa da profissional, isso é culpa da empresa. E aí eu perguntei sobre algumas especialidades e precisava ser pediátrica porque a minha filha é criança, e aí a pessoa falou, eu não sei, só um pouquinho. Né? Então, ou seja, ela foi colocada já no trabalho, tudo bem, às vezes é uma necessidade que a empresa tem naquele momento, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas antes dela ir para o posto de trabalho dela, ela precisa entender onde ela está, né? O que ela está fazendo ali, o que é importante realmente ela entregar para que ela seja bem vista e para que ela cresça dentro daquele trabalho, né? Porque é o que eu falei antes, todo mundo almeja crescer financeiramente, de cargo, de desenvolvimento, né? A gente não quer, a vida é tão longa para a gente ficar num lugar só, fazendo uma coisa só, né? Então, são esses processos que daí entra o processo em si, que a gente precisa moldar, desenvolver, estruturar, implantar e colocar as pessoas para vivenciar esse processo, né? Então, já aconteceu muito da gente desenvolver processos maravilhosos, mas eles não se sustentarem porque as pessoas que estavam à frente desses processos maravilhosos não estavam em sintonia com aquilo que estava acontecendo ali. Entendi. Né? Então, é muito importante isso também, ser trabalhado a cultura da empresa, né? Entender se aquilo que eu estou fazendo ali é o que eu quero fazer e é o que faz sentido para mim, se eu estou de acordo com aquilo que a minha liderança quer. Eu anotei várias coisas que você foi falando, eu anotei porque todas elas faz um pacote para que esse pacote ele realmente funcione, né? Então, se você identificou
aí na sua casa, na empresa onde você estiver assistindo. Se você identificou, falou assim, nossa, ela tá falando para mim? Sim, ela tá falando para você, mas tá falando para mim também. Porque eu sinto isso toda vez que a gente fala sobre feedback, fala sobre liderança, fala sobre colaboradores, as coisas que acontecem não são ditas. E tudo isso é um erro que acontece lá dentro da Santé também, acontece dentro da sua clínica, acontece dentro de várias empresas. E o que nós vamos conversando no decorrer, tá, beleza, meninas, eu errei aqui, eu fiz tal ação e eu errei. Então agora, com os processos e como a gente está conversando para fazer, a gente está ajustando. Só que para isso, eu anotei aqui algumas coisas que a gente fez na Santé antes até de vocês entrarem, que era a construção de propósito, a cultura da Santé, parte de sistemas de gestão, que lá a gente usa o Santé também, mas tem outros softwares que a gente utiliza. Nós organizamos tudo isso antes. Então, quando um colaborador entra na Santé, ele já sabe como é a cultura. Legal. Para dar o fit, porque senão parece um imã ao contrário, não vai, a gente perde tempo, a gente perde dinheiro, eles perdem tempo, eles perdem dinheiro. Então, a ideia é que a gente tem essa construção e foi construído isso desde 2016, quando a gente, antes de montar a Santé, eu já lá, não, queria que a cultura da Santé fosse assim, é uma startup iniciando. Dentro da clínica, dentro da empresa, tem que ser montado também, né? Para que ele enxergue e fale assim, tá, pera, eu sou sozinho, sou eu empresário, eu dono da minha clínica e agora eu vou contratar minha primeira secretária. Tá, vem aqui, trabalha. Você já trabalhou em outro lugar? Já. Então você sabe atender paciente? Sei. Senta aqui. Não é isso que você faz? Ou já fez? E aí você fala assim, nossa, mas ela não tá ligando, não tá indo atrás dos meus orçamentos que não foram aprovados. A culpa é sua. Ah, mas ela não está entrando em contato com o pessoal para fazer um retorno. A culpa é sua. Por quê? Não fez a gestão de processos. Mesmo que seja básico, você fazendo todo dia, a tal hora, você vem aqui, você tem que fazer as ligações do controle de retorno. Tal hora você vai mandar mensagem de aniversários para todo mundo. Ah, mas isso daqui o sistema faz automático. Beleza, então agora você vai fazer outro processo aqui. E você vai adaptando essa construção. Então, para quem está começando, tudo isso que você falou, eu acho que é o principal. Isso. Com essa construção das coisas que você almeja, do que você sonha, como que você quer ser daqui para frente. A gente não pode mais mexer no passado. Exato. Né? Mas a gente pode construir um futuro... futuro novo. E é né? legal, né? Principalmente, você que tem o sistema da Santé, a gente usou muito para estruturar muitas coisas na gastro, né, Ju? Porque a gente falava sobre isso, tá? Qual é o número de pacientes que você quer ter por dia para ser legal para tua clínica? Não sei. Qual é o número de protocolos XY que a gente precisa vender para ficar confortável nisso? Não sei. Qual é o tempo médio de atendimento que o paciente, quando chega na tua recepção, precisa esperar para ser atendido e como que a gente pode melhorar isso? Não sei. Né? E aí veio a implantação do sistema. Então, o sistema nos ajudou porque a gente precisava ver eu acredito muito assim, de sistema e informação. E para tomada de decisão, você precisa ter informação. Ah, mas se não tem sistema não dá para fazer? Até dá, a gente faz, todo mundo faz, né? Quem não tinha sistema até ontem fazia. Sim. A gente não sabe dizer se é fidedigno, se é do melhor jeito, né? Se é confiável, até porque às vezes está na mão de uma pessoa, de repente essa pessoa vai embora, pede a conta, você fica na mão, você não sabe nem o que está acontecendo. Então o sistema, ele tem parte importante na gestão dos processos, porque ele dá base para nós trabalharmos os planos de ação, né? Então, muita informação que daí começou a surgir desse sistema, que eu sei que a Ju leva até hoje ali de uma forma muito disciplinada e consistente, é o que, na verdade, embasa até planejamento estratégico da clínica, até entender como que eu sei quanto que eu quero crescer se eu não tenho, se eu não tenho indicador nenhum até ano passado ou até hoje, se eu não sei quantos procedimentos de tal coisa eu fiz, se eu não sei quantas consultas de tal coisa eu atendi, né? Então, isso é muito importante também para esse objetivo final que eu falei para você, que o médico tem que ter claro para ele, para que ele possa passar, o médico, o dentista, o profissional, né? Sim. Passar isso para a equipe dele, tá? E o engraçado de tudo isso, que foi quando foi organizado tudo isso, os indicadores, e aí veio o selo ouro, as clínicas começaram a ligar para a Ju.
viu, como é que vocês conseguiram o selo? Como assim, né? Dá umas dicas. E foi daí que nasceu realmente o maior trabalho, né? O nosso trabalho mesmo, a consultoria. Porque de todas essas coisas que a gente foi encaixando, né? Nós juntas e com a equipe da Gastro também, a equipe toda, né? Foi dando esse direcionamento tão lindo aí, e veio o selo, que era uma coisa que todo mundo queria muito. Então, veio para consolidar todo esse trabalho, mas ele é feito de várias vertentes, né? Das pessoas, dos processos, do sistema, dos meios de informação que a empresa tem, né? Que ela pode lançar mão. Então, isso é muito importante e isso é para empresas de qualquer tamanho, com qualquer número de colaboradores. E isso que é legal, né? Se a gente olhar e falar assim, mas eu vou colocar um sistema, mas eu não vou mexer, eu só vou usar a agenda. A quantidade de informação que você pode coletar, porque o que é mais valioso dentro da sua clínica? O que é mais valioso? São as pessoas que trabalham lá, beleza. Mas e a tua lista de todos os seus clientes para manter aquelas pessoas que trabalham lá? As pessoas para ela vir de novo na sua clínica e comprar de novo de você. O cuidado que você tem com esses dados que estão ali dentro. Esses dados que vão te nortear por um caminho. Até nesse ponto de gestão, como a gente estava falando antes, que fazia uns 3 anos que nós estávamos patinando no prata, estava tudo ok, mas... E foi a gestão que foi uma virada. Então, no momento que a Case entrou em janeiro, fevereiro, em setembro a gente conseguiu o selo ouro. Só mudando a gestão. Não foi contratado um colaborador a mais, não foi mudada a estrutura, não foi mudado equipamento. Então, tendo as informações, os dados e gerindo eles, foi o que trouxe toda a parte de qualidade. Qualidade no sentido de ter informações para tomadas de decisão. Para a gente implantar na clínica e conseguir o selo. Então, toda a parte técnica existia, a estrutura existia, o nosso valor humano lá dentro era muito bom, mas não tinha parte de gestão para cada pecinha, sabe? E para você ver, né, Ju, a gente comentando sobre isso, tudo isso, de novo, ele entra no mesmo pote. A gestão de pessoas, a gestão de processos, os dados extremamente valiosos que tem dentro da clínica, porque ele montou a clínica, ele começou... E já começou com uns atendimentos, esses primeiros pacientes, as primeiras informações do prontuário, todas as informações coletadas desse paciente já são valiosas, porque isso vai ajudar ele daqui um certo período, daqui 6 meses, daqui 1 ano, tudo isso vai entrando dentro do mesmo pote. E para falar nisso, para falar do pote, qual que é o papel de vocês hoje como uma consultoria? Eu sei, então eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei, mas é legal vocês saberem quando vocês entrarem com o processo de consultoria para entender como que vocês trabalham. Por exemplo, a Nortear vai lá e fica com a gente para sempre organizando tudo isso, ou ele vem, ajuda a gente a montar esses processos, ou ajuda a organizar e tchau, como que funciona, explica para ficar bem claro o que são esses próximos passos. Tá, então a gente entra com o intuito de sair. Tô brincando, mas nós torcemos muito pela liberdade da empresa. Não temos ambição de ficar para sempre, pelo contrário, o nosso sucesso é medido quando a gente vê que a empresa está conseguindo sem a gente. Então, a parte de processos, por exemplo, para desenhar os processos, a gente entender o que cada um faz, onde que cada um entra, as responsabilidades. É muito rico de a gente entender que essa pessoa depois vai ter que conduzir tudo sozinho. Então, a gente vai instruir para fazer, instruir para criar, para implantar, vamos estar ali para manutenção, vamos voltar ali, não era assim, lembra? Enquanto isso, ela está puxando a orelha lá de todo mundo para desenvolver essas pessoas dentro das atribuições de cargo. Mas é sempre, a gente fica resgatando ali e o intuito é que depois se multiplique o que a gente começou ali dentro. Que legal. Vai plantar a sementinha, né, lá dentro para que realmente isso aconteça. Quando a gente chega na empresa, vocês já passaram por essa fase, a gente faz um levantamento das necessidades da empresa, né, para que a gente possa montar um diagnóstico. Para ver em que momento, qual é o estado atual, né? Como é que essa empresa está? O
que as pessoas estão falando dessa empresa? Como é que as pessoas estão vendo as lideranças umas das outras? Ou delas mesmas? Aonde que elas entendem, enquanto liderança, que elas precisam evoluir? Quais são as limitações? Quais são os pontos fortes, né? Então, a gente faz todo esse levantamento, né, com os acompanhamentos individuais. E aí, depois, a gente monta um diagnóstico que a gente apresenta para essas empresas. E daí, dentro desses diagnósticos, tem os planos de ação, que é o que a gente vai trabalhar dentro de cada área, né, ou com cada liderança. E aí, depois, a gente vai startando um a um, né? Então, nesse momento de startar um a um, que a gente entra em cada área, senta lá, entende como tá, conversa com as pessoas, vê o que é retrabalho, vê o que não tá legal, vê aonde que as pessoas estão sofrendo para entregar um determinado trabalho, né? O que a gente pode refazer daquilo. Às vezes as pessoas têm ideias tão simples e tão maravilhosas que otimizam tanto o dia a dia da empresa, mas nunca ninguém parou para ouvir aquela pessoa que está ali dentro no dia a dia da operação, né? Então a gente faz esse papel, a gente senta lá um pouco, tenta entender cada um, e aí a gente vai também junto com a bagagem que a gente tem aí de mercado, né? E com estudo, com bagagem, com troca de figurinhas, com outros profissionais da área, a gente vai estruturando essa nova forma de fazer aquele trabalho, né? Entendi. Mas sempre em conjunto com as pessoas e com a empresa, porque é isso que a Ju trouxe, né? O nosso intuito principal é sentar, discutir com a empresa quais são os melhores caminhos, implantar esses melhores caminhos, treinar as pessoas dentro desses novos melhores caminhos, né? E aí, quando a gente entende que isso tá indo legal, aí a gente se despede, volta e meia a gente às vezes aparece para fazer uma manutenção ou outra, mas o indicador de sucesso é que a empresa toque tudo isso, o projeto, sem nós, né? Lá na frente, sem nós. Entendi. Mas é maravilhoso, é muito legal. Eu falo que é uma mistura de amor e ódio, assim, que eles têm com a gente, porque tem dia que eles querem abraçar, beijar, agradecer, tem dia que eles xingam. É verdade. É verdade, é verdade. Eu já fui chamada até de anticristo, gente, numa empresa, né? Porque falou assim, você, não sei o quê. Mas depois viu sentido, lá na frente viu sentido, né? Então, assim, eu acho que o nosso papel principal é tirar as pessoas da zona de conforto, né? Porque na zona de conforto ninguém cresce. É isso mesmo. E aí aquele velho clichê, né? O que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Foi um dos principais... Perdão, pode continuar? Não, tudo bem. Mas é isso, né? É mexer com essa estrutura que está acomodada demais, porque a gente sempre acredita que as pessoas têm algo maravilhoso para entregar, né? Sim. E se elas não estão nesse algo maravilhoso, estão na mediocridade ou no mediano, elas precisam entender que existe algo maior, extraordinário, que elas podem fazer e podem entregar. E isso é do ser humano. Então, nosso papel é despertar um pouquinho isso, para que as pessoas possam colocar esse potencial todo para fora e ser felizes naquilo que fazem, a empresa crescer, o empresário também crescer enquanto líder, crescer enquanto empresa, né? Como pessoa, exatamente. Eu falo que o papel da liderança, ele é um papel muito delicado e muito desafiador, porque você tem ali um time, né? Ou uma pessoa, ou 3, ou 5, ou 10, que tem famílias por trás delas também, e você acaba impactando na vida de todas essas pessoas. Sim. Então, a gestão precisa acontecer porque são essas as pessoas que estão dentro do seu negócio, fazendo ele crescer ou ele regredir. Né? Então, é por isso que é tão importante esse cuidado também, né? De olhar para essa gestão e fazer ela acontecer da melhor forma possível. Não, é isso mesmo. Porque, assim, tudo que você falou, para mim, faz total sentido. Eu até anotei 3 pontos. E nesses 3 pontos, vocês falaram a mesma coisa, para você ver a sintonia e o alinhamento que vocês têm, de formas diferentes, mas falaram 3 pontos e eu quero compartilhar com vocês. Elas entram para tornar a empresa, então, autogerenciada. Sim. Né? E vocês estão lá junto com a Santé, a gente vai organizar todos os passos, porque uma das coisas que eu senti quando a gente foi conversar, falou assim, cara, o que nós estamos fazendo hoje não vai levar a gente para outro patamar. A gente já chegou até aqui, graças a Deus, foi muito esforço, muito tudo que aconteceu, como vocês fazem aí na clínica, o que levou vocês até aí. Se você continuar a mesma coisa, você vai estar andando de lado. Então, para nós, vindo, olhando assim, falou assim, cara, não, a gente pode muito mais. A gente tem pessoas fantásticas lá dentro, extremamente inteligentes, que podem ajudar a gente chegar em outro patamar.
Claro, todos chegarem em um a outro patamar. Mas do jeito que a gente estava gerenciando ela, a gente não ia chegar. Então precisávamos organizar toda a base de novo para que a gente mude o nosso objetivo e que a gente chegue aonde que nós gostaríamos de chegar agora. Se eu fizer a mesma coisa do que eu estava fazendo no passado, a gente não ia. Outra coisa que vocês falaram, a parte de atribuição. Muitas coisas a gente assume o papel, eu vou lá e eu faço, não deu certo tal coisa, eu vou lá e assumo, e aí fica tudo sobre eu não posso tirar umas férias, eu não posso fazer tal coisa, sempre vou estar com o celular fazendo isso e fazendo aquilo. Igual na clínica, se você não organizar os seus processos, o que cada um, a tua secretária vai poder fazer, toda hora ela vai estar te mandando mensagem, doutor, eu posso agendar tal pessoa a tal horário? E você tá lá no seu jogo de tênis querendo jogar o tênis, no intervalo que você vai tomar uma água, você olha lá e tem mensagem para você responder. Ah, eu posso agendar esse, eu posso cancelar a dona não sei o quê, e faz por quê? Você não acredita ou você não estipulou essa atribuição, de novo, a atribuição, para que ela ou ele seja responsável por aquilo lá e não vai. Uma história que você me contou, que isso faz muito sentido, até depois você pode abrir aqui, pessoal, que a gente é contratado, a gente é feito para trazer a resolução dos problemas para os nossos líderes, certo? Certo. Então, não venho para trazer mais problemas. Quais são os problemas que a gente tem que resolver? São esses. Então, pera aqui, deixa eu resolver. Claro que pode sobrar alguma coisa que eu não consigo, aqui assim assado, mas eu entrego depois mais papéis resolvidos, né? Mais organizações. Do que se realmente eu só chego lá, ó, tem todos esses problemas aqui. Porra, mas eu te contratei para quê? Um repassador de problemas, né? Repassador de problema. E a outra é a criação de responsabilidades. Sim. Que é essa determinação realmente, quais são as suas responsabilidades da cadeira que você está sentando hoje. Isso. Se você é empresário, você é secretário, você é isso, você é aquilo, beleza. Mas agora você vai passar essa cadeira para outra pessoa. Quais são as responsabilidades dessa pessoa que está sentando ali nessa cadeira agora, nesse momento, né? Isso, exatamente. E é legal a gente falar sobre isso, tipo, que até trazendo o que a gente começou falando lá, numa das primeiras coisas que é importante a gente fazer, que é clareza e quais são os objetivos, né? Então, quando você não passa as responsabilidades para quem lhe é de direito, que é o teu colaborador contratado para aquilo, né? Você acaba tolhindo ele de desenvolver. Né? Então, e vai sobrar tudo para você. Que Quantas é o que a vezes gente eu fiz chama... isso já? Estou melhorando, estou tentando aprender esse processo. Isso, a liderança centralizadora, né? E aí isso acontece por N coisas, porque talvez até ontem você realmente precisava fazer sozinho, ou porque o perfil acredita que só ela vai fazer bem, ninguém mais consegue, ou porque não tem confiança ainda nas pessoas da equipe. Né? Eu tô falando para todas as lideranças, né, que tem essa dificuldade de delegar para o time as responsabilidades. As pessoas precisam sentir que o papel delas é importante dentro daquilo que elas estão fazendo, daquele ambiente onde ela está. Então, quanto mais a gente prepara as pessoas para essa autonomia e responsabiliza elas de verdade pelo aquilo que não saiu conforme o combinado, e eu não digo responsabilizar de penalizar, mas de redirecionar. Olha, o que nós combinamos? Né? Eu fui claro em direcionar esse papel para ti, eu esperava isso não aconteceu. Então, qual é a tua dificuldade? Vamos falar sobre isso, porque isso é importante para mim. Essa empresa precisa que seja dessa forma. Né? Então, você só consegue fazer isso quando você realmente consegue delegar de uma forma consistente, clara, objetiva. E delegar não é delargar, né? Toma aqui que agora eu não faço mais, é teu, você se vira. Tem até liderança que às vezes fala assim, mas é óbvio, né? Ele já deveria saber, ele está aqui há 3 anos, mas o óbvio precisa ser dito. Não tem um livro que fala isso, né? O óbvio precisa ser dito, né? E ele precisa realmente ser dito, porque às vezes aquilo é muito claro para ti, na tua cabeça enquanto líder, enquanto dono daquela empresa, mas não é claro para o teu colaborador. Então, essa clareza, ela nos permite desenvolver as pessoas para que elas assumam aquelas responsabilidades e entreguem o que aquele momento, aquela empresa, aquele cargo em si precisa.
tá? E é legal também porque isso acaba impactando até no cliente final, no paciente final, né? Porque a gente tem que entender a clínica ou todos os negócios como um negócio realmente de verdade, né? Existe um cliente ali, né? Existe um cliente que precisa ter uma experiência personalizada, existe um cliente que quer ter um atendimento premium, existe um cliente que é o paciente ou o cliente de qualquer outra empresa, né? Que pode sair do teu negócio e ir para qualquer outro negócio. Então, por que ele vai escolher ficar? Porque a tua empresa está preparada, né, para receber e para poder fidelizar esse cliente, esse paciente, porque a tua equipe está humanizada e preparada também para poder absorver e fazer com que ele tenha uma experiência realmente de alto nível dentro do teu negócio. E quem vai fazer tudo isso acontecer é você, né? Com essa clareza de objetivos do que você quer para tua empresa e para tua equipe. Então, as responsabilidades vêm muito com isso, é igual filho, né? Agora eu tô dando algumas responsabilidades para minha filha, ela tem 7 anos. Tem que ver que bonitinha. Né? Ela faz aquilo com o maior orgulho, ela vem me mostrar, ela pede se é assim, às vezes eu chego, eu pedi para ela arrumar a mesa e tal, já tem até um bilhetinho com o meu nome e um coração aonde eu vou sentar, porque ela compreendeu que aquilo é importante para nossa família e que aquele ritual vai fazer com que a gente fique feliz no momento da refeição. É a mesma coisa, né? De forma diferente, mas é a mesma coisa. A pessoa precisa entender o significado do que ela faz dentro de onde ela está. E as responsabilidades vêm muito para validar isso. Que legal. Não, isso é sensacional. Né? Você fala de filhos, eu já fico imaginando todos os processos que a gente cria em casa, as rotinas que a gente cria em casa. Né? Nós somos pais aqui, a gente sabe disso, então isso é muito legal. Assim. E a gente vê, né, nossos colaboradores falam assim, poxa, pera, qual é o processo que eu posso montar, que eu posso ajudar ele a performar cada vez melhor, a melhorar todo esse processo. E eu quero abrir aqui um negócio para vocês, foi bem legal, que durante a semana nós abrimos caixinha de pergunta nos stories e o pessoal mandou algumas perguntas e eu quero fazer aqui para vocês, tá? Tá bom. Então, tem algumas, mas para não enrolar muito e não ter muita, né, não ficar muito longo, o pessoal mandou assim, ó, Fernanda de Florianópolis. Minha equipe até tenta seguir os processos, mas depois de um tempo, volta tudo para automático. O que eu faço? Então, eu costumo dizer que até a falta de processo é um processo. Quando você faz algo sempre apagando fogo, quando você não tem consistência em nada, não tem uma rotina fixa, um padrão, é o teu processo. Então, isso está intrínseco na gente, a gente vai tentar resgatar automaticamente, inconsciente, e essa manutenção que vai fazer se manter. Então, você fazer com intencionalidade. Então, às vezes, eu não vou querer... se eu fizer por aqui, vai ser um pouco mais rápido. Eu vou cortar o caminho, mas vai dar uma consequência, às vezes, lá na frente. Né? Se eu agendar esse paciente sem colocar o CPF, sem colocar telefone e tudo mais, vai ser muito mais rápido. Talvez eu consiga agendar 5 pacientes a mais no tempo, né? Mas e lá na frente? E a hora que eu precisar gerir uma nota? E a hora que eu preciso ligar para esse paciente para ele retornar, alguma coisa assim. Então, sempre vai ter o impacto. E você vai ter que, sim, puxar intencionalmente. A intencionalidade é o máximo que eu vou poder falar assim é isso que vai manter. Sempre a gente coloca um guardião da cultura e dos processos nas empresas. A gente elenca uma pessoa que vai estar ali. Teus feedbacks estão atrasados. Gente, aqui veio parar aqui isso aqui por quê? Não era aqui, lembra? A gente deixa desenhado, mas uma pessoa fica elencada para ficar resgatando isso, porque é do ser humano, a Casey sempre fala isso, inclusive, que é do ser humano ele voltar para a sua essência, para o que ele acredita, para as crenças que ele tem, para a rotina que ele sempre aprendeu, o que faz sentido na vida pessoal e tudo mais, né? E que nem a gente estava falando, até na vida pessoal precisa de processos. Então, como que uma criança vai, sei lá, dormir... Rotina, né? Rotina, previsibilidade, dar segurança para a criança. A criança agitada, sem norte, ela fica perdida. Com certeza. Né? Então, essa criança não tem limites. É isso mesmo, ela não tem limites. Então, a criança saber que ela tem horário para dormir, que ela tem horário para tomar banho, é igual colaborador, né? Eu sei que eu tenho que fazer esse caminho, porque se eu não fizer aqui é mais fácil, mas vai impactar lá na frente, eu vou prejudicar o fulano, né? Então, o que essa empresa precisa que eu entregue? O que eu vejo muito quando a gente entra é que as empresas moldam a empresa para o colaborador.
Então, funcionários que, é que eu preciso sair às 5h30, porque eu tenho sempre esse compromisso. Não, beleza, para não perder aquele funcionário, para não... Então, sempre, na verdade, a gente tem que entender o que a empresa precisa que entregue. E é isso que a gente também faz uma sensibilização para entender. Nós estamos em prol da empresa, todo mundo. O dono, o colaborador. E nós vamos moldar todos para entregar o que a empresa precisa. Que faz sentido, dentro dos valores da empresa. A gente sempre vê visão, missão e valores e, no geral, é um quadro bonito, né? Uma forma bonita de estar descrevendo a empresa, mas nós utilizamos a fio sempre. Então, eu tenho dúvida de um processo. Eu não sei como que eu tenho que falar com esse paciente. Olha lá a tua missão, visão e valores. O que você tem que entregar? Se você falar, e aí, cara, beleza? Você está entregando o que a missão, visão e valores está pedindo? Então, isso ali por si só já é o foco que você tem que ter. Você já consegue responder algumas perguntas sem nem fazê-las. É isso mesmo, porque na cultura, quando a gente construiu a cultura e colocamos missão, visão, valores e propósito nela toda desenhada, toda vez que a gente entra um colaborador novo, a gente reúne lá e vai apresentar. E os mais velhos já ficam, de novo eu vou ver, vai ver de novo sim. E chama todo mundo para apresentar. E é assim que mantém os processos. Chamando de novo. E vai de novo e faz de novo. Porque nessa apresentação da cultura, nós falamos sobre que ela não é só um quadro bonito na parede. Ela é vivenciada todos os dias ali dentro. Então, se a gente passa para uma outra pessoa fazer a apresentação do Código de Cultura e não eu, eles sabem como é feito isso, como é a cultura da Santé. E já teve vários colaboradores por uma má contratação, por não saber um processo de contratação, ou não passou por um processo de cultura, entrou, ficou um pouco e saiu. Não deu fit com o negócio. Falou, opa, peraí, eu não pertenço a esse ambiente, e esse ambiente não pertence a mim, né? Então, é um processo de construção. Tem mais uma perguntinha, hein? Vamos lá. Qual é o primeiro processo que... Essa já foi, né? Que a gente perguntou antes. Como vocês organizam uma clínica que hoje funciona totalmente no improviso? Já falamos também sobre isso bastante, né? Falamos bastante. Tem alguma coisa para complementar? Tem mais alguma coisa que você acha que seja bem importante inicialmente? Eu acho que o apagar fogo, as pessoas acabam achando que é uma forma de se trabalhar, né? Então, aqui funciona assim, é assim que funciona. E não é para funcionar assim de forma alguma, é para ser a exceção, né? Então, fica como critério de padrão esse apagar fogo. E a primeira é entender a estrutura, o que eu quero entregar. O que esse meu colaborador tem que fazer para entregar. O que eu vou aceitar dessa entrega, o que eu não vou aceitar dessa entrega. Ele tem que entender os meus parâmetros também, o que eu quero que o meu cliente veja. Eu acho que a jornada do paciente, ou do cliente, enfim, é o principal processo. Claro que nós vamos entrar e entender a dor maior para ver onde que a gente tem a emergência ali de estar atuando. Mas onde o paciente ou o cliente passa é onde tem que estar rodando de forma maravilhosa. Eles não podem ver que existe falha nos processos, falha na gestão, né? E eles não têm culpa de nada disso. Com certeza. Na verdade, o improviso ele acontece por falta de bases sólidas mesmo e de entendimento do que a gente precisa fazer, né? De como que precisa ser, né? É só o quadrinho pendurado lá na parede, mas no dia a dia a gente não vivencia. E aí vai acontecendo. E isso a gente vê muito, muito dentro das empresas. E foi uma forma de sobrevivência. Eu acho que o improviso é uma forma de sobrevivência, não é uma forma de gerir nada, né? Não significa que é uma gestão, né? Não pode se dizer que improviso é gestão. Mas eu acho que é muito importante a gente compreender... E os donos, na verdade, muitas vezes são os primeiros que fazem o caminho inverso do que foi implantado. Não seguem os processos, né? Então, assim, o que a gente precisa compreender? O dono, a liderança, tem que ser o principal guardião dos processos e da gestão das pessoas também, para não virar tudo improviso e cada um fazer do seu jeito. Porque se o dono ou a liderança faz de qualquer jeito, por que eu, que sou colaborador, né? Que não tenho toda essa responsabilidade, vou fazer o certo? Né? E aí é uma questão até, não falam que ética é aquilo que você faz mesmo quando ninguém está vendo, e eu acho que a liderança precisa partir um pouco desse pressuposto, sabe? Ele tem que ser o guardião mais do que nunca dos processos, da gestão das pessoas, do fazer a coisa certa, mesmo quando é mais fácil não fazer.
a coisa certa, né? É necessário que a gente continue nesse caminho para que seja sustentável e consistente aquilo que foi implantado e que é para o bem da minha empresa, porque é para o crescimento dela e da minha equipe. Não, com certeza. Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos passar um resumo, pessoal, de tudo que aconteceu, de tudo que a gente falou e o que ele pode seguir para que realmente ele consiga executar isso aí, né, dentro da sua clínica. Nós falamos sobre propósito, foi os pontos que eu levantei, então você também deve ter vários pontos aí na sua casa. Parte de cultura, a parte da gestão, do sistema de gestão. Para quê? Para que a empresa ela se torne autogerenciável, para ela crescer cada vez mais com os processos que estão sendo organizados. As atribuições do que cada um ter feito, a parte de feedback de equipes, né, que nós vamos também implementar dentro da Santé para ficar com mais constância na parte dos feedbacks. Isso. E o guardião dos processos. Fechando com essa chave, com esses principais pontos, olhando para a clínica de novo, o meu foco é para que ele fique assistindo e falando assim, cara, eu quero fazer isso na minha empresa. Por onde eu começo? Para onde que eu vou? Então, de tudo que eu aprendi hoje no nosso bate-papo, o que eu faria? Eu começaria o processo do mais básico possível, pode ser no teu papel, na tua mão ali, começa a escrever. Como eu quero que a minha secretária ela se comporte quando chegue um novo paciente aqui. Alguém entrou na porta, não tem aquelas clínicas que tem aquele balcão alto, que você nem consegue ver a secretária direito que coloca? Entrou alguém, a secretária fica lá no WhatsApp respondendo e fica olhando para baixo. Como que você quer que se comporte? Você tem esse balcão alto, tá tudo bem. Como que você quer que ela se comporte? Então você vai escrever isso. Ela vai levantar, vai dar boas-vindas para ele, vai acompanhar ele, vai oferecer uma água. É isso que você quer? Qual é o papel? Ah, mas é isso que eu faria. Tá, mas se não tiver com o processo escrito o mais básico possível, ela não vai fazer. Você comentou, o óbvio precisa ser dito. Como que você gostaria que todos da sua clínica se comportassem quando chega um paciente novo? Secretário não pôde vir hoje, auxiliar vai ajudar, vai ficar ali na frente. Ela vai saber porque está dentro da cultura, é o propósito do teu consultório. Então você escreve todos os passos de como que e tudo que acontece dentro da clínica. A cobrança, a lembrança para um laboratório, tem que fazer tal coisa para coletar exames, para coletar as próteses, você documenta. Então para eles assim, para fechar com chave de ouro, a gente documenta tudo isso e a gente começa a criar os nossos processos que vão ser como o comportamento das pessoas. Chegar para a tua secretária na parte de feedbacks, que é coisas que nós estamos implementando dentro da Santé e vai acontecer lá também, a parte da coleta de feedbacks. Então nós vamos aprender como dar os feedbacks e nós vamos aprender também como receber os feedbacks. Que eu acho que isso é mega importante também, porque às vezes a gente não gosta de escutar certas coisas, então a gente vai aprender tanto a dar e a receber esses feedbacks. Perfeito. Então, para a clínica, vai começar, vai resolver, esses são os pontos chaves, porque a gestão não é só para pessoas, para empresas grandes, né? A gestão, até a gente anotou aqui, que a gestão ela é assunto para todos os tamanhos de empresa. É perfeito. Isso. E é até melhor, né? Quanto menor, mais fácil para a gente começar. Né? Com E certeza. uma dica dos processos é sempre pensar no que tem que ser feito e não em quem. Nós não vamos moldar porque uma pessoa é muito... Ah, não, mas ela é muito prática para fazer isso. Não. Certo. Então, aumentando a equipe, trocando de funcionário, o processo tem que ser o mesmo. Com certeza. Para quê? Para que tudo isso tenha clareza do negócio, para ver onde nós queremos chegar e como nós vamos chegar lá. Porque querer é uma coisa, agora você construir os degraus para que a gente alcance esse objetivo é totalmente diferente. E os processos, as pessoas que vão nos ajudar, vão nos dar as mãos para que a gente escale essa escada e a gente chegue lá. Meninas, muito obrigado por estarem aqui compartilhando essas informações. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, como me ajudou e vai estar ajudando a Santé também. Eu tenho certeza que todo esse conhecimento é muito massa para todas as empresas que estão aqui acompanhando o podcast da Santé. E se você gostou desse podcast, já inscreva-se no canal da Santé do nosso YouTube e já siga o nosso canal também no Spotify. Estamos lá. Meninas, muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade. Até mais. Até mais. Tchau.